Opa! Fala aí, família Tupi, tudo certo? Mais um Tupi na Rede Cast chegando na sua telinha aí da televisão, do celular, do computador, tanto faz. Mais um convidado muito especial nesse ano de 2026 aqui, que a temporada já está começando. E a gente vai falar, sabe de que hoje? Vasco da Gama. Tô aqui com o Thiago Veras. E aí, Thiago, tudo certo? Beleza, Wagner? Abraço aí pra você. Galera ligada com a gente, vamos bater esse papo esperto aí. Um papinho esperto de Vasco. O Vasco a semana não foi muito boa, perdeu pro Flamengo, mas a expectativa é de uma temporada boa, pelo menos é o que a gente acha. E a gente trouxe aqui um convidado muito especial, vocalista da banda de rock Lionheart. Me corrija se eu estou errado na pronúncia. Lionheart. Tá certo, pô. Do jeitinho que você falou. E aí, tia, tudo certo? Fala aí, galera, tudo certo, beleza? Estamos aqui na Tupi, vamos falar de futebol, falar de Vascão. Perdeu, assim, pro Flamengo agora, mas eu acho que vem coisa boa esse ano. Acho que o Pedrinho tá arrumando a casa e que tem tudo pra ser um ano de reconstrução no caminho que a gente tem que seguir. Tia, mas antes de falar de Vasco, eu quero falar de você. Beleza. Conta um pouco aí da sua trajetória. Você que virou também um meme ambulante nas redes sociais. Conta um pouquinho de você. Bom, então, vamos lá. Eu, talvez, assim como alguns de vocês, eu sou jornalista também de formação, né? E trabalhei grande parte da minha vida, ainda trabalho como editor de livros, né? Em editora e tal. Mas eu também, desde garoto, tenho banda de rock and roll, sempre amei música, sempre fui apaixonado por isso. E aí eu canto na banda Lionheart já há 24 anos, né? Temos alguns discos lançados, aquela história toda. Eu lembro que, assim, o que acontece? Ali por volta ali de 2020, veio aquela coisa de pandemia e tal. A gente tinha acabado de gravar um disco, né? E não tinha como divulgar, porque não podia tocar, não podia nada, etc. Então, o que sobrava pra gente? Bom, sempre que... Eu, como vocalista, tenho aquela coisa de um pouco... Não tenho muita inibição em frente à câmera e tal. Então, sempre que a gente vai lançar alguma coisa, eu ia lá fazer um vídeo. Porra, galera, vambora, vai ter show tal lugar, a gente vai lançar o videoclipe, vai lançar o disco, pá. Então eu falei, bom, vou continuar explorando esse lado, até porque é a única opção que eu tenho nessa época de pandemia. E também é bom, assim, para aliviar um pouco a cabeça. E ali, cara, eu não só comecei a fazer isso para divulgar lance da banda, da Lion, etc., mas também para falar de vida, para ter experiência, para trocar experiência com a galera ali, naquela época de pandemia, e falar de paixões minhas, de coisas, né? E o Vasco da Gama sempre foi uma grande paixão da minha vida. E foi legal demais poder interagir com isso e ver o quanto isso acabou crescendo. Tem um feedback legal pra caramba da torcida. Eu fiz coisas com a própria diretoria do Vasco, fiz propagandas pro Vasco, de lançamento de camisa. Eu fui um dos apresentadores do último show, né, de aniversário do Vasco, que ia resultar num DVD aí, pá, e tal. Apresentei lá o Tico Santa Cruz, que cantou uma música lá. Fiz até uma versão de uma música do Detonautas, mas colocando a letra ali pro Vasco e tal, foi uma bacana. Então, assim, o carinho da galera do Vasco, assim, é incrível, né? Então, eu acabei unindo paixões, né? Eu não deixei de ser aquele cara rock and roll que o Tia é, enfim... Mas acabou sendo o Tia do Vasco agora também, não é só o Tia do Rock, tem um Tia do Rock e o do Vasco. E às vezes eu tô lá no Vasco e a galera... Caraca, o Tia Rock, é o Tia do Rock, não sei o quê. E às vezes eu tô num rock and roll, caralho, Vascão, não sei o quê. Então, assim, isso é mó barato porque vai dialogando com as coisas que eu gosto, com as minhas paixões, e fico feliz demais. Pra resumir, eu acho que é mais ou menos por aí. Não, nesse período que a tua ligação com o Vasco explodiu? Exatamente, foi nesse período. Eu lembro que, assim, aí eu comecei a brincar, né, fazendo vídeos. Eu lembro que, porra, o Vasco com o Luxemburgo tinha acabado de fazer um 3-0 no Botafogo, tinha dado uma respiração, negócio de rebaixamento. Aí eu, Luxemburgão, Luxemburgaço, não sei o que. Aí o Neto botou na TV, isso girou pra caramba, chegou no Luxemburgo. Aí teve o gol do Cano, não lembro agora a partida.
brincando de fazer gols. Aí, porra, girou pra cacete. Aí, porra, eu lembro que, porra, o Globo Esporte foi lá em casa, aí me levou em São Januário no meio da pandemia. Eu gravei com aquilo tudo vazio lá, foi barato. Pô, já fazia um tempo que eu não ia lá, porra. Parado, vazio, sem jogo, podendo ter público. Então, assim, isso foi uma legal, cara. Eu lembro que, pô, o nosso grande ídolo, Roberto Dinamite, eu fiz lá um vídeo na época lá de dando parabéns pra ele respondeu, ele ou alguém representando ele, mas, porra, pra mim, assim, né, o grande ídolo do clube, assim, pra mim, no meu coração foi ele, tá tudo certo, né? Então, isso foi legal, cara. Eu tive muito abraço, assim, da galera do Vascão. E eu acabei virando um personagem da torcida do Vasco também, entendeu? Assim, com o meu jeito rock and roll, com o meu, né, meu jeito de falar. E aí, rockers, vascaínos, não sei o que e tal. Mas quem não tava reconhecendo, reconheceu agora. Faz de novo. É meio que assim, quanto mais eu vou ficando empolgado, mais o drive vai vindo na voz e... então, Hey, vascaínos! Hey, vascaínos! Direto do Maracanã! E é óbvio que, assim, tá aqui é um barato, né? Porque eu acho que uma grande influência até pra minha voz como cantor e etc, é a minha vida inteira ouvindo o rádio, né, cara? Porque a gente cresceu ouvindo os radialistas, né? Gritando gol, sabe? Botando toda a emoção ali no gogó. Então isso é tão influência quanto grandes cantores de rock pra mim, né? Porque isso entrou na minha vida até antes, né? Criança acompanhando, né? Então você vai vendo, pô, a emoção ali no rádio, né? Porque hoje em dia, beleza, a gente ouve o rádio muitas vezes acompanhando com a televisão também e tal. Quando você é criança, quando eu era criança, né, não tinha, nem todo jogo era televisionado. Então, cara, você ficava com o coração na mão, cara, porque lá vem, não sei o quê. Assim, caraca, fudeu, vai ser gol. Às vezes o cara tá lá no meio do campo ainda, mas os caras falam com tanta emoção, entendeu? Então aquilo entra no teu imaginário, entendeu? E pra mim, curiosamente, foi uma grande influência, sim, pra minha voz, né? Pra eu, sabe, gritar gol do Vasco, acompanhar, imitar ídolos, né? Como, né? José Carlos Araújo, como, né? Então, é uma coisa que a gente traz ali no coração e que o rádio sempre fez parte da minha vida. É um super prazer estar aqui hoje. Teve algum momento que você pensou em ser locutor, não? Cara... Já que você... depois se formou então, no jornalismo, né? Então, a minha monografia, o meu projeto final, né, que eu me formei pela faixa, foi, assim, um programa de rádio. E eu era o locutor, né? Maneiro. E aí, assim, tudo bem, foi uma coisa que juntou as duas coisas, né? Que eu fiz um programa de rock ali, né? Então eu era o apresentador, eu era o entrevistador, eu era meio que tudo ali, né? E ali eu fiz o projeto junto com um colega meu que trabalhou muito comigo ali na parte textual, né? Do programa, mas a voz toda ali fui eu e tal. Eu ainda não tive essa experiência de trabalhar numa rádio. Inclusive, vou mandar um currículo pra vocês, quem sabe? Olha a concorrência aí. Olha o barato. Mas, assim, curiosamente, o meu projeto final pra eu me formar em jornalismo foi eu ser um locutor, assim, de um programa de rádio. Isso é um barato, né? Mas realmente eu nunca exerci na prática, né? Já trabalhei em várias áreas, assim, da comunicação, né? De texto. O que mais acabou marcando nos meus últimos anos foi trabalhar com livro, mas já trabalhei em jornal de bar, já trabalhei em assessoria de imprensa, enfim, algumas praias, né? Só que o rádio em si acabou que foi o meu projeto e eu nunca realmente trabalhei, né? Mas é algo que, assim, eu me sinto bastante identificado por essa influência grande de fazer parte eu acho que não só meu, mas do brasileiro, né? Desde pequeno, desde garoto, a gente ouve rádio, né? Isso é um barato. Não, essa questão da banda, vocês tocam mais aqui pelo Rio de Janeiro, já fizeram shows em outros estados? Sim, a gente já rodou bastante aí pelo Brasil afora e tudo mais, e é claro, a gente sendo uma banda do Rio, a gente sempre acaba incluindo o Rio no nosso lance anual e etc. No momento a gente está compondo um disco novo, né? A gente está trabalhando em músicas novas. Então, assim, a gente não tem uma data para agora porque a gente está totalmente focado em trazer material novo e lançar disco novo esse ano aí. Acho que vem coisa legal, né? E inclusive o último que a gente lançou realmente já faz um tempinho, que foi exatamente esse, foi o Ferro do Escorpião, que foi esse disco que eu falei, que a gente lançou no meio da pandemia.
Então, realmente está faltando trazer material novo. A gente está trabalhando em cima deles exatamente nesse momento. Espero que esse ano a gente consiga trazer. Acho que, com certeza, a gente lança coisa legal esse ano aí. Essa relação com o Vasco, você acha que deu uma ajudada na banda também ou coisas separadas? Cara, com certeza. Assim, eu tento trazer um pouco de tudo e misturar tudo, cara. Quando eu tô lá no Maracanã ou em São Januário, eu mantenho a minha postura rock and roll porque é o que eu sei ser, sabe? Então não tem muito como eu desgrudar isso de mim aqui. E ao mesmo tempo que eu chamo lá um vídeo, que eu brinco com a galera, tô falando ali num vídeo mais voltado pro vascaíno, mas assim, a galera rock and roll vê também e isso desembarca pra todos os torcedores de tudo. Tem galera que fala, cara, eu nem sou roqueiro, eu nem gosto de futebol, mas eu te sigo que acho mó barato, te acho engraçado, divertido, gosto dessa tua voz meio maluca e tal. E vice-versa, do rock pro futebol, né? Às vezes o cara, não, sou mais do samba e tal, mas porra, acho essa tua pegada rock and roll maneira pra caralho, não sei o quê. Pô, desculpa aí, falei. Não, tem problema. E o contrário também, assim, do tipo, às vezes me segue uma galera que é da música, etc, que não é muito, assim, de esporte, digamos assim, mas acha que eu boto uma emoção ali, naquela coisa quando eu falo daquilo, quando, sei lá, eu fiz um vídeo lá brincando com 6-0 do Vasco no Santos, 5-1 em cima do Internacional, e entra naquela vibe ali, né, porque, assim, eu tenho uma vibe só. Onde quer que eu vá, o que quer que eu fale, qualquer tipo de vídeo que eu faça, vai ser a mesma vibe. Então, assim, acaba que quem gosta de mim por algum segmento, né, acaba, tipo, achando um barato, né? Então, assim, abrir por exemplo, um ramo de trabalho legal pra mim, que eu faço muito vídeo personalizado, né? Então, muita galera que me acompanhou por causa de Vasco, de futebol, de esporte, sendo roqueiro ou não, gostando de rock ou não, acham barato a minha vibe e muitas vezes me contratam, bicho, olha só, meu avô é vascaíno, ele adora teus vídeos, acha mó barato esse teu jeito, essa tua voz doida, vamos fazer um vídeo de aniversário pra ele, quando tu me cobra, vamos conversar aqui, faço direto, entendeu? E não só pra galera do Vascão, já vem flamenguista, vem corintiano, vem, tricolor, vem, sabe, São Paulino, atleticano, vem do Brasil inteiro, porque acaba que você, assim, fica uma figura querida, assim, né? Especialmente porque, assim, eu sou muito respeitoso, sabe? Eu nunca falo mal de um rival, eu nunca, sabe? Eu não acho que é por aí. Eu acho que quanto mais a gente que vive, participa, tá lá, curte o futebol, entendeu? A grandiosidade da coisa, os seus rivais fazem a coisa ser grandiosa pro seu time, porque se você diminui o seu adversário, uma vitória em cima dele é o quê? Entendeu? O meu adversário, ele fez a história junto comigo. Às vezes ele ganha, às vezes você ganha, e é isso aí. Às vezes um vai ser campeão, o outro vai ser o outro. Faz parte. Ganhar, perder, empatar, faz parte do esporte, mas eu acho que eu respeito muito, né, os rivais, porque a história do futebol tem a graça por causa disso, porque eles duelam entre si e quanto maior é o meu rival, maior é o duelo que eu faço com ele. Então eu sempre tive um certo carinho, assim, dos torcedores dos outros times. Eu acho isso um barato. Bacana, né? Com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa, pra mulher é um pouco mais indiscreto, homem é tranquilo. Quantos anos você tem? 45. Você é um pouquinho mais velho que eu, viveu naturalmente. O Wagner mais novo, ele não pegou essa etapa. Uhum. Na minha adolescência, foi praticamente a sua também. O Vasco era muito forte. Uhum. Né? Não peguei nem um pouquinho dessa etapa. O Wagner ia gostar, né, de ver essa época. Com certeza. Você não sabe meu time? Como é que eu ia gostar? Mas você ia gostar de ver essa época. Tô entregando de leve aqui. O Vasco era muito forte. Assim, o Vasco, não vou dizer que deu azar, né? Mas nessa rivalidade com o Flamengo em específico, o Vasco teve alguns traumas de vice-campeonatos que, em tese, na teoria, não era nem pra ter. O Vasco era mais forte que o Flamengo em várias oportunidades, mas na hora do vamos ver, acabou perdendo, né? Mas assim, o Vasco teve uma sequência de uma década assim, extraordinária com futebol, com esportes olímpicos, depois que vieram tantos problemas, né? Que acabaram acarretando aí num Vasco caindo, né, com várias situações para resolver, perdendo esse protagonismo. Mas aquela década de 90 até 2000, né, o Vasco era muito forte mesmo. Depois desse período em que o Vasco era muito forte, mas ele tomou as pancadas do Flamengo,
o Flamengo começou a ter um domínio, assim, muito grande em cima do Vasco. Tanto que tem esse retrospecto recente aí de anos, né? De década sem ganhar do Flamengo. Cara, como é que é o sentimento hoje de ver, assim, uma certa discrepância, né? Quando tem um jogo com o maior rival e o torcedor, que nem o Wagner, assim, que não viu naquela época o Vasco com aquela potência. Às vezes o cara tá me entregando melhor aqui de sacanagem, né, cara? Mas não consegue ver brigando assim de igual para igual. Hoje o Flamengo é uma potência muito grande, o Vasco ele tá bem abaixo. Como é que é esse sentimento, cara, de ter que viver hoje assim, essa questão de não conseguir bater de frente com o maior rival? Cara, é complicado, assim, E só, assim, o torcedor é sempre apaixonado, né? Sim, sim. Mas é uma realidade, né? Claro. Eu não tô falando aqui pra... que às vezes algumas pessoas falam assim, enaltece, puxa o saco e joga. Não, eu tô falando de uma realidade, né? Que a gente tá vivendo, né? São 30 jogos com mais ou menos, né? 30 jogos com 2 vitórias do Vasco só nos últimos anos. Muito grande a diferença. Vamos lá. Primeiro de tudo, futebol é uma coisa centenária. E é uma coisa que existe antes da gente e vai continuar existindo depois da gente. E, assim, existem ciclos na história do futebol. Ele não veio na minha infância, não vai acabar agora um pouco depois na minha velhice e assim vai. A gente olha para trás e vê que ao longo de décadas, de momentos, muita coisa trocou. O Vasco foi ultrapassado em termos de vitórias com o Flamengo naquela geração Zico maravilhosa, que era incrível e que muitas vezes pegava Roberto e seus operários e tomava, entendeu? Então, assim, faz parte da história, né? E todas as décadas antes, o Vasco, mesmo sendo o favorito ou não da maioria, da elite, etc., o Vasco teve um predomínio em termos de vitórias ali no confronto. Faz parte, galera. Talvez você possa não ter a sorte de viver numa época em que seu time será protagonista. O amor que você sente pelo seu time é uma outra parada. Eu vou falar um pouco aqui do início de quando eu comecei a gostar de futebol. Eu comecei muito cedo mesmo, sempre fui um apaixonado por futebol. As primeiras lembranças que eu tenho são flashes da Copa do Mundo de 86, né? Aquela eliminação dolorosa demais ali pro Brasil e tal, mas foi uma das festas mais lindas, talvez a mais linda que eu vi até hoje. Quem viveu aquela época, quem é mais das antigas aí, o Brasil inteiro era México, assim, pintado de tudo do México. Até hoje, alguns bairros mais de subúrbio, você caminha, ainda tem algumas coisas daquela época pintadas que não foram tiradas ao longo do tempo. Assim, rua, né? Isso, de rua, parede, né? Então foram os primeiros flashes, e aquilo me fez me apaixonar por futebol. E aí, por que eu fui Vasco? Galera, porque assim, juntou duas coisas. O final ali da época do Roberto, que era uma coisa assim, um cara fantástico. Ele era tudo isso que vocês já ouviram falar e muito mais. Mesmo no final de carreira, ele batia todas as faltas, todos os pênaltis, ele dava passes incríveis. E assim, você ficava assim, embasbacado. E eu, criança, vendo aquilo, era demais, entendeu? E ao mesmo tempo tinha um cara chamado Romário, que era assim, se você que viu um pouco depois achou incrível, eu nunca vi um cara tão rápido quanto o Romário jogava na época que ele ainda era do Vasco, na primeira passagem dele. Era um negócio assim assombroso. Joga no YouTube, sabe? Quem diz que o Romário não jogaria hoje em dia, cara, não faz ideia. Parece que ou não viu, ou do tipo assim, sabe? Tá jogando pro público pra gerar polêmica. O cara era um turbo, era muito... Então, assim, o Vasco naquela época ali aí veio 8-7, 8-8 ganhando as finais em cima do Flamengo. O pessoal naquela época chamava o Vasco de Sele Vasco. O Vasco em 88 fez a melhor campanha do brasileiro de classificação. Acabou nas quartas, num regulamento muito estranho, perdendo pro Fluminense na prorrogação. Você empata no jogo, faz a melhor campanha, tem uma prorrogação que tinha que empatar de novo. O Fluminense conseguiu ganhar na prorrogação. Enfim, mas o Vasco tinha um timaço. Aí no ano seguinte, campeão brasileiro, com o Bebeto já ali. Aí, em 90, o primeiro time carioca que eu vi jogar uma Libertadores foi o Vasco.
O Flamengo tem aquela coisa de 87, foi, não foi, ganhou o módulo verde, aí não foi pra Libertadores, não ficou com a taça. Era um timaço também, etc. Teve aquela coisa. O primeiro que eu vi carioca jogar na Libertadores foi o Vasco, em 90. Então, assim, a minha infância foi isso. Entendeu? Ele falou de 90, eu peguei antes de 90, né? Entrando em 90. Né? Antes ali, a segunda metade dos anos 80, né? Então eu já era apaixonadaço pelo Vasco. Aí veio aquela década. O primeiro time que eu vi ser tricampeão carioca foi o Vasco. 92, 93, 94. Aquela coisa assim, né? Campeão invicto ali em 92, né? A gente brinca com o negócio das finais, não sei o quê, mas até o último jogo, que em 92 não teve o Maracanã no Carioca, entendeu? O último jogo, bicho, o Flamengo não tinha mais chance de ser campeão, mas o Vasco não ganhava um estadual invicto, desde os anos 40. Então, assim, a porrada comeu, meu amigo. E não tinha esse negócio de, tipo assim, entrar mais ou menos, não. Era amistoso, o pau quebrava. Hoje em dia, vou até brincar aqui, a expulsão aí do Vasco Flamengo ontem, não sei o quê, o cara fez uma carícia ali, tudo bem, tô exagerando um pouco. Até 90... Essa semana passou pra mim a final da Taça Rio, 99, Vasco e Flamengo, 2-0, 2 gols do Edmundo. Cara, o pau quebrou. Ninguém quebrou a perna. Tá tudo certo, meu amigo. Entendeu? A rivalidade, a galera, pulsando, gritando, não sei o quê. Faz parte. Hoje em dia, qualquer coisinha, chama o VAR, qualquer coisinha expulsa, qualquer... Naquela época o VAR tirava metade do time de campo. Entendeu? Parecia que o jogo tinha uma garra, um negócio que era diferenciado. Então, assim, o Vasco realmente teve isso tudo, né? Viveu essa época que foi incrível. E aí veio os anos 90, depois desse tri, aí, beleza. Aí veio ali aquela época ali de 97, Edmundo fez chover no mundo do futebol. Foi um ano, assim, absurdo dele. Né? Aí acabou combinando ali com o Vasco vindo em 98, né? Libertadores, aí disputou 2 mundiais, bateu na trave nos 2, mas, era o primeiro carioca que eu vi jogar um mundial. E eu vi 2 vezes seguidas. Naquele jogo fatídico contra o Corinthians, eu tava atrás ali, só faltou aquela bola do Edmundo bater na minha testa. Tava ali, entendeu? Eu vi na final, tava lá. Então como que eu não vou ser Vasco depois de tudo isso que eu falei, né? Eu sei que pra quem pegou depois é complicado. Mas assim, o que eu vou dizer? O que eu vi surgir nos últimos tempos? Um resgate do Vasco pela história do Vasco. Pelo que o Vasco representa. Não é por causa de título, não é porque contratou um craque. É o que o Vasco representou na nossa sociedade. Tô com essa camisa aqui, ó. Isso aqui, né? Brigando pelos negros, pela participação do pobre poder também jogar, não ser só um futebol de elite. Entendeu? Então isso, eu vi muita gente se identificar com o Vasco por causa disso. Tem muita... você ir pra São Januário hoje é uma experiência que você quase não vê mais no futebol brasileiro. Você vê num Barradão, sabe? Você, talvez na Vila Belmiro. Tem umas coisas desse futebol raiz que tá acabando. Que você não vê mais. Sabe? Você tá ali naquela barreira, no Samba Barreira. Teve o Rock da Barreira também. Até participei da divulgação dele. Barato também. É pra todo mundo. Sabe? Ter, o Cano levantar lá, depois daquele gol lá, a bandeira, né? Do LGBT. Enfim, o Vasco é pra todo mundo. Nando Gaudi hoje aí, conseguindo maior repercussão. É isso aí. Então, esse sentimento do Vasco, né? De buscar as raízes. O quadro pintado do Barbosa lá. O que significou, né? O Barbosa, um negro naquela época, sabe? É diferente, cara. Entendeu? É um sentimento pela raiz do Vasco, pelo que o Vasco representou na sociedade, pelo que o Vasco abriu de caminhos, né? Não foi, tudo bem, teve o Bangu antes. Que legal que teve o Bangu, que teve outros antes também. Só que o Vasco incomodou. Porque o Vasco foi o primeiro que virou um grande ali, que foi um campeão ali, tendo essa coisa também de abrir espaço para negro, para operário, para quem é pobre, para não ser só digamos assim, um jogo em que você faz por hobby, né? Tipo, sei lá, um milionário jogando polo. O futebol era quase isso naquela época do início, né? Ali abriu, né? Então, assim, é claro que não vive só disso, mas muita gente se identificou com isso.
Mas é claro que você precisa voltar à época de conquistas também. Eu acho que a gente está num caminho bacana, que o Pedrinho tá fazendo, tá sangrando, tá cortando na carne, tá. Mas é um momento que a gente precisa fazer isso. A gente vê uma reforma encaminhada, né? A gente viu ali a reorganização de pagar o que tá devendo. Eu vi aquele depoimento emocionado do Valdir e etc, mas com um pouco de conversa aqui e ali, cara, pelo menos é alguém que tá tentando pagar. Coisa que muitos anteriores não fizeram. Você vai ficar eternamente devendo teus ídolos, os jogadores. Alguém tem que pagar. Só que, claro, entendeu? Se eu não consigo pagar 10, e pelo menos eu consigo alguma forma para te pagar 5,5, 6, pô, a gente pode chegar num acordo, pelo menos você ganha alguma coisa. Do que, pô, eternamente você ter um papel dizendo que você tem 10 para receber e tu não vai receber nunca. Entendeu? E assim, o clube também precisa andar. Porque ele não tem como só pagar a dívida e o clube sangrar, cai pra Série B, cai pra Série C. Então, assim, eu acho que tá tudo caminhando junto. É claro que aos poucos, devagar, a gente tá aí nessa possibilidade de finalmente a gente vender a SAF novamente. Além de tudo, né, a gente conseguiu vender a SAF, só que, pô, ao contrário de algumas outras que pareceram que pelo menos tiveram seus grandes momentos, o Botafogo, você pode ter algumas críticas, mas, pô, no mesmo ano, se levar Libertadores, se levar Brasileiro, pô, Botafoguense, como ficou a autoestima do Botafoguense vendo um ano mágico ali? Não foi tudo perfeito, tem não sei o quê. Ok, mas foi uma coisa que fez ele, pô, sabe? Ressurgiu, né? Ressurgir, cara. Então, assim, a gente tá aí. É uma questão de, acho que, você sentir que tá vivo. Isso aí. Você sentir que tá vivo, você vê tanta coisa ruim do seu time, que seu time consegue alguma coisa ali minimamente fora do comum, do que você tá acostumado, é você se sentir vivo no futebol. Então, eu acho que, apesar do Vasco não ter sido campeão da Copa do Brasil, acho que foi uma experiência diferente para grande parte, para uma geração quase que inteira, que não viu o Vasco disputar uma final, ou quando viu era muito novo, uma final nacional. É uma sensação de, mesmo você não levando, acho que o trauma fica até maior por conta disso, da forma que foi, mas é uma sensação de, pô, tô vivo, caraca, tô sentindo dor. Mas se você parar pra pensar, são 2 anos seguidos que você chega entre os 4 num título nacional, né? Cara... Com limitações, né? Com limitações. Imagina se você começa a ver um futuro onde as coisas podem melhorar. Uma possibilidade de uma SAF, uma possibilidade de ter um estádio maior, porque é fato que São Januário não está mais cabendo a torcida do Vasco já. É muito pouco, Entendeu? Porque do tipo assim, você tem jogo lá, cara, é uma luta para conseguir o ingresso. Entendeu? Com certeza. Na final da Copa do Brasil, eu não consegui estar presente. Entendeu? Eu sou sócio, mas não consegui estar presente, porque é uma... Entendeu? E olha que era Maracanã. Agora imagina São Januário. Entendeu? Uma luta. Abre o negócio, parece que, tipo assim, você fica ali, né, tentando atualizar o tempo inteiro. Meu Deus, vou conseguir, não consegui. Pô, não acredito. Pô, mas também, cara, 19 mil e pouco ali, né? Às vezes nem isso. Pô, exatamente. Como tu consegue comprar, né? São milhões de pessoas. Ô tia, você acha que algum presidente do Vasco, pode ser o Pedrinho, ou quem vier, consegue botar o Vasco... É claro que eu tô falando na figura de uma pessoa, mas não é assim. Claro. Tem todo um trabalho, né? Tem um monte de gente que cerca o presidente em outros departamentos também. Algum presidente, algum grupo de diretoria consegue botar o Vasco num patamar de elite como time? Ou realmente a SAF é o caminho? Porque nem sempre também uma empresa é bem gerida. Sim. E a gente já tem visto alguns cases de SAF que não deram muito certo, né? O próprio Vasco, fora do Brasil. 777. Pode pegar até fora do Brasil também, né? Então, acho que da própria 777. A 777 virou a 777 conseguiu fracassar. Funciona, né? 777 conseguiu fracassar em todos os países onde a gente amarrou nosso burro. Porque a SAF, ela vem, lógico, com uma diferença. Sim. Ela tem uma injeção financeira que, se o clube tivesse, não estaria batendo na porta precisando de SAF. Isso é uma questão óbvia. É o ponto de partida. Mas nem sempre você tem o dinheiro e sabe investir e sabe controlar. Então, assim, SAF do Vasco é mais do que necessária, ou você acredita que
como outros clubes também que hoje no Brasil ainda se mantém nessa condição, o Pedrinho ou algum futuro presidente do Vasco consiga botar o clube na elite sem esse aporte, sem uma empresa por trás? Cara, antes do Pedrinho entrar, a política do Vasco é algo muito complicado. Sabe? Se eu não me engano, teve uma eleição, acho que não foi essa, enfim, 47 grupos políticos, né? O Vasco tinha de divisões. Né? E aí, teve presidente que ganhou no voto e depois foi derrubado. Coisa, assim, que acontece no Vasco que é complicado. Então, assim, pelo que acontecia ali, depois que o Calçada saiu, que era um cara super ponderado e tal, que com erros e acertos, conseguia ter um respeito de todos ali, apesar de diferenças que existiam. Depois que ele saiu, ficou complicado. Porque, assim, o Eurico tem seus prós, seus contras, né? Só que, assim, ele era muito do amor ou ódio, né? Ou você tá com ele, ou você é Eurico fervorosamente, ou você era totalmente oposição a ele. Parecia que o Vasco era aquilo, né? Quando a gente teve ali um nosso grande ídolo, Dinamite, ali presidindo, a gente até pensou, pô, será, né, que a gente consegue? Até que a gente conseguiu ali um título, né, da Copa do Brasil e tudo mais. Só que o que acontece? Ele tinha um coração muito grande, muito bom, muita vontade de fazer a coisa certa. Só que nem sempre só isso basta. Você tem que ter uma equipe que trabalhe de forma profissional e que faça a coisa acontecer. E foi muito triste a gente ver acontecendo, por exemplo, não pagou água, não pagou isso, não pagou aquilo. Justamente no mandato dele, eu queria que, cara, se tem alguém, algum jogador, algum ídolo que não merecia ter uma vírgula no Vasco da Gama questionada, seria Roberto Dinamite. E eu sei que ele colocou o nome dele ali pra isso, entendeu? E acho que passou um tempo e tal, a grande maioria das pessoas já tentou superar, já deixou de lado, mas de vez em quando ainda ouço algumas coisas em relação a isso, eu fico um pouco triste. Você acha que aquela Copa do Brasil acabou, no fim das contas, saindo muito caro pro Vasco? Tendo em vista tudo que a gente viu nos últimos anos, principalmente por conta de dívidas que aquele elenco deixou. Cara, também, só que assim, eu acho que você tem que conseguir administrar de uma forma que você consiga manter um elenco competitivo e arcar com esse elenco. Eu acho que a grande virtude que o Pedrinho está finalmente conseguindo ali atingir é você ter um clube que consiga trazer alguma competitividade, o elenco começando a tomar uma forma ali, pelo menos um time titular, né, que consiga fazer jogos interessantes, consiga chegar numa Copa em estádios avançados e tal. E a tendência é a gente continuar subindo degrauzinho a degrauzinho e, ao mesmo tempo, você conseguir administrar isso. Não fazer loucuras absurdas do tipo assim, vou gastar toda a grana que eu não tenho pra trazer um grande ídolo. Aí ele não consegue render tudo aquilo que era esperado. Os títulos que a gente esperava que ele trouxesse não chegam. Como é que fica? Como é que se paga essa conta? E depois tem um rombo, né? Aí depois tem um rombo que alguém vai ter que pagar, né? E aí o clube, com tanta dívida trabalhista, tendo que pagar todo mundo que fez o acordo e não honrou, e aí você não consegue contratar, aí chega na hora que você monta um elenco, infelizmente, muito pífio, e acaba caindo, né? E a gente viu o Vasco chegar aí pra Série B e não conseguir voltar, né? Ir pra lá, quando eu era garoto, era um negócio assim, inimaginável. Muito menos você cair e não conseguir voltar, pô. E olha que a primeira vez que a gente caiu ainda voltou campeão, depois nunca mais. Então você vê que o buraco, assim, a gente achava que, assim, o fundo era o fundo do poço, mas não era. Parece que o fundo do poço era sempre pior. Parece que tinha mais fundo naquele poço. Entendeu? Então, assim, eu começo a vislumbrar algo possível. A gente tá vendo o Vasco, assim, pelo menos atualmente. Tudo bem, a colocação no Brasileiro foi ruim. Aquele final de Brasileiro foi meio complicado, realmente. Você tem 8 jogos, perde 7, não sei o que. Foi meio inacreditável ali. Acho que o comum nem seria, sabe, ter uma sequência tão péssima como acabou tendo, né? No resto do campeonato, o time
teve altos e baixos, mas não tão ruim quanto o final ali. Mas acabou que deu uma revertida ali na Copa do Brasil. Acho que fez 4 bons jogos de forma geral, ganhando ou perdendo ou empatando, enfim. Fez 4 bons jogos, então a gente vislumbra algo melhor pro time esse ano. Chegando alguns reforços pontuais. Eu sei que, infelizmente não tem como segurar uma joia como o Ryan. A gente esperava conseguir segurar mais 6 meses que fosse, mas a gente sabe que hoje em dia todo garoto sonha jogar numa Premier League. Como é que você luta contra isso, né? Depois de todos os acordos que você teve com a família ali do rapaz durante todo aquele tempo, você simplesmente virar, não, se não tem 50 milhões aqui, eu não cedo. Aí você vai contra toda a ética, toda, né, que você tá tentando implementar, e eu acho que isso não tem nada a ver com o Pedrinho, então ele não faria isso, né? Então, assim, eu acho que, assim, você fez essa pergunta, é possível? Cara, vem sendo possível, digamos assim, mas para realmente lutar num primeiro escalão contra Palmeiras, Flamengo, a gente precisaria, sem SAF, levar mais uma quantidade de anos aí. Para chegar de um ano para outro, como o Botafogo conseguiu ali, virar um time de ponta para lutar para Libertadores e etc. Só com uma grande estrela. Aí sim. Mas assim, que eu acho que ano após ano, já nos últimos anos, se a gente pegar uns 4, 5 anos, a gente tá subindo um degrauzinho de cada vez, isso eu consigo ver o Vasco subindo um degrauzinho de cada vez, e a gente já tá começando a incomodar. Do tipo, você chega numa semi, depois numa final de Copa do Brasil, você, né, quase foi campeão nacional, né? Então, assim, você já conseguiu fazer belíssimos jogos, como 6-0 no Santos, 5-1 no Internacional, né? Então, assim, aquele 3-1 bonito pra caramba em cima do São Paulo, em pleno Morumbi. Então, deu algumas demonstrações de excelentes jogos. Então, assim, já deu pra ver que alguns frutos estão ali, né? Agora, pra chegar esse ano que vem, vai brigar pelo brasileiro, vai, Libertadores, não sei o quê. Gente, a gente também tem que ter um pouco de pé no chão. Antigamente, o futebol não era tão inflacionado quanto é hoje em dia. Hoje em dia, qualquer jogador mediano tá ganhando 700, 800 mil por aí, gente. Então, assim, é muito difícil, é muito dinheiro que você precisa investir, né, pra trazer um craque, né? E eu diria que até hoje em dia é bom jogador, porque um craque... O Flamengo tá tentando trazer o Paquetá... É um absurdo, né? Por 40 milhões de euros. Cara, é um dinheiro, assim, inimaginável isso. O Vasco vendeu o Ryan por 35. Exatamente. Então, assim, isso é um jogador. Você não ganha uma Libertadores com um jogador. Então, assim, como sem uma SAF vai fazer um milagre de um ano pro outro? Então, não é assim. Realmente tem que sangrar na carne, um ano após outro. Agora, o que você tem que ver, chegar um pouco nesse ano melhor do que no ano passado. Ano que vem, melhor do que esse ano. Tem que ser uma escada que você pode até subir devagar, mas tem que subir constantemente. A gente, chegou numa semi, depois a gente chegou numa final. Quem sabe esse ano você dá pra brigar por uma Sul-Americana, dá pra brigar de novo, né? Pela Copa do Brasil, mesmo que hoje em dia a Copa do Brasil é dificílima, porque todo mundo joga. Antigamente, tivemos uma boa época, quem era campeão, quem jogava Libertadores não jogava a Copa do Brasil. Facilitava, em muitos casos. E o Vasco, nessa dificuldade toda, financeira, ele conseguiu 2 vezes seguidas chegar entre os 4, mesmo com todo mundo jogando. Flamengo, Palmeiras, Atlético, etc., Cruzeiro, todo mundo tá jogando. Corinthians, São Paulo, e o Vasco chegando, né, a uma semifinal, a uma final. Tá comendo pelas beiradas. Exatamente. Então, assim, uma hora chega. Agora, não há milagre também. Não dá pra ser do nada, né? Por exemplo, hoje o Carioca tá aí, né? A final vai ser em um jogo. Gente, em um jogo, muita coisa pode acontecer, né? Por mais que, existe a diferença discrepante, não sei o quê, Vasco, Flamengo, hoje em dia, claro, eu acho que existe do Flamengo pra quase todo mundo hoje em dia. Quase todos. Sendo muito sincero, né? O Vasco perder pro Flamengo, infelizmente, virou uma coisa normal hoje em dia, mas, pela discrepância de elenco, virou normal pra quase todo mundo, gente. Se você for pegar os confrontos diretos, né, pra quem acompanha a história de futebol, gosta de ler sobre história de futebol, cara, o Flamengo inverteu praticamente todos os confrontos. Ele hoje só tá atrás ali, acho que do São Paulo, se eu não me engano. Acho que até o Palmeiras ou tá ali pau a pau, mas
coisas do tipo assim, antigamente, porra, com o Grêmio tinha uma diferença grande pro Flamengo, porra, já passou muito tempo. Então, assim, não é só o Vasco, né? Embora eu acho que exista um fator psicológico, sim, que atua bastante no Vasco. Infelizmente, eu não consigo explicar que nos últimos tempos, quando você joga contra o Flamengo, você entra com um aspecto moral baixo. Parece que, tipo assim, a gente não tem sorte contra eles. Vamos ver se hoje muda. Por exemplo, vamos pegar aqui um outro rival. Se a gente joga contra o Fluminense, o Vasco entra contra o Fluminense, assim, vamos ganhar. Embora, mesmo que o Fluminense às vezes tenha um time tecnicamente melhor, o Vasco pensa, não, vamos ganhar. Pode perder, pode ganhar, pode empatar, mas pau a pau, vamos ganhar. Quando o Vasco vai jogar contra o Flamengo, o Vasco porra, contra o Flamengo a gente não tem sorte. Quem sabe hoje muda. É uma coisa assim. Então assim, cara, o Flamengo joga solto. Porque percebe, cara. A gente que é vascaíno vendo o jogo, não só o vascaíno, qualquer um que senta pra ver o jogo, Vasco, Flamengo, você vê, cara. Pegamos esse jogo aí, não existe, cara. Futebol hoje em dia, acho que nem o Flamengo jogar, com todo respeito, qualquer time pequeno do Rio de Janeiro. Não vai ser um negócio de tipo 32 chutes a 1-2. Não existe isso mais no futebol, cara. Quanto mais um clássico, é time grande. O investimento do Vasco, filho, é grande. Se for pegar quanto vale o time do Vasco hoje em dia, são milhões ali. Não dá pra você passar um jogo inteiro, tudo bem, segundo tempo quase todo com um jogador a menos, entendo. Mas, porra, primeiro tempo já foi discrepante também. Entendeu? Não dá. Você pode, tipo assim, chutou 12 a 8, a 9. Ok. O time deles é melhor, tem mais opções, não sei o quê, mais caro, mais nível, dinheiro, investimento, concordo com tudo isso, tecnicamente. Pô, 12 a 9. Chuta uns 7, pelo menos. Agora, 12 a 0. É muito pouco, né? E se você, 1 a 2, que se isso, você cara? parar pra pensar, em 2015 e 2016, com o Vasco um time muito pior que o do Flamengo naquela época, o Vasco meteu uma sequência invicta ali. Aí eu vou te falar uma coisa agora que vai fazer você lembrar. Caindo e Série B. Pode ser meme e tudo. O respeito voltou. Por quê? Eurico Miranda tinha todos os defeitos do mundo, todo mundo sabe, mas ele era um cara que sabia trabalhar o mental do clube para jogar o clássico. Sacou? Ele sabia trabalhar isso. O Vasco, mesmo com o elenco, às vezes inferior ao rival, o Eurico Miranda faleceu. Pega a história dele. O Vasco ganhou mais do Flamengo do que perdeu. Nesse clássico com o Eurico Miranda, o Vasco ganhou mais do que perdeu. E mesmo em muitos momentos, o Flamengo tendo times superiores. Então, assim, ele trabalhava o mental. Você tem que chegar no clássico, meu amigo. Ainda mais se você não tem um time tecnicamente superior, você tem que chegar mordendo, cara. Entendeu? Tem que ser na raça, tem que ser pau a pau. É o que o Fluminense faz muito. Exatamente. E o Fluminense equilibra. O Fluminense é o único que equilibra o clássico. Ele entra no jogo, vou ganhar. Talvez o Fluminense, quando joga contra o Vasco, tem um pouco do que o Vasco quando joga contra o Flamengo. Eu não sei explicar essas coisas do futebol. Acho que até o Botafogo, acho que a freguesia do Botafogo pro Vasco é até mais feia do que a do... Então, historicamente, né? Do Vasco mas eu diria Flamengo. que hoje em dia é mais equilibrado, né? Mais equilibrado, uma coisa que dá jogo e etc, né? Historicamente, eu acho que ao longo dos anos, né? E assim, tem dois casos que são mais ou menos recentes, né? O Flamengo passou muito tempo na gestão Bandeira, ele tá achado como um pé frio, se reorganizou e depois voou. E o Fluminense agora, o presidente atual, né, o Montenegro, veio aqui no nosso podcast. Ele falou, cara, a gente sobreviveu nesse período que a gente foi campeão, Libertadores, porque a gente começou a ganhar, a gente ganhou muito prêmio, né, muito dinheiro de premiação e tal. E a gente internamente falava assim, cara, como é difícil eu montar time forte, porque se eu ganhei tanto dinheiro assim em premiação, eu tenho que manter pra estar lá em cima, e ao mesmo tempo usar pra pagar a dívida, né? Porque eu tenho que baixar isso aqui pra eu ter um respiro ali. Então essa equação, ela foi talvez um pouco mais fácil pelo menos que a gente viu de resultado, administrar no Flamengo. O Fluminense já pensa em SAF agora, né? Falou, olha, é o que você falou. Talvez dê para fazer uma administração, mas para estar lá em cima, para você ter essa possibilidade de ser grande como time de novo, se não tiver um aporte, né, é difícil. Sinceramente, assim, eu até bato palma pro trabalho que o Fluminense vem desenvolvendo nos últimos tempos, porque se você for ver, apesar, né, a gente lembra dos anos 90, o que aconteceu lá de rebaixamento, né, a gente, juro por Deus, que eu não era criança, garoto, adolescente ali, né, nos anos 90,
a gente pensava, cara, o Fluminense vai acabar. É a Série C, né? Traumático. Entendeu? Né? Meu Deus do céu, entendeu? Então, assim, o que o Fluminense fez, o Fluminense nos pontos corridos, ele nunca foi rebaixado. O Fluminense não tem SAF e ele tá sempre brigando lá. Nem sempre ele consegue ficar ali no G5, G6, não sei o quê, mas ele tá sempre beliscando, tentando, tá no bolo. E boa parte das vezes ele consegue e vai pra Libertadores. E mesmo teve um ano que ele ganhou. É. E teve aquele outro ano, tudo bem que ali tinha Unimed, botava mais dinheiro, não sei o que ele chegou na Bateu na final, trave. etc. Tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores, né? Mas ali realmente tinha um investimento diferenciado, assim como o Palmeiras teve da Crefisa e etc. Então eu já vejo com outros olhos. Mas esse Fluminense mais recente, pós-Unimed, todo mundo pensava, cara, agora que a Unimed saiu, o Fluminense, meu Deus, tá coitado, tá ferrado. Entendeu? Tudo bem, teve um ano ou outro que foi difícil, claro, né? Aquele ano que, no campo, ele ia ser rebaixado junto com o Vasco. Mas teve toda aquela história lá do rapaz da Portuguesa que envolveu o Flamengo, aí ninguém sabe exatamente o que aconteceu, também não quero entrar muito nessa polêmica, né? Mas no campo ele foi um dos últimos 4. Mas o rapaz da Portuguesa tinha um jogador lá, né, que tinha problemas, assim como o Flamengo também tinha problemas. Então os dois ficaram atrás do Fluminense por causa disso e faz parte do regulamento, etc. O que aconteceu, aí, amigo, só quem tava, né? Mas foi um ano, vai ter um ano ou outro que vai ser difícil, né? O ano passado, foi ano passado? Não, ou retrasado? Que foi difícil pro Fluminense também, né? Que ele correu Retrasado. muito... Retrasado. Que também ele... Na última ele rodada, pegou salvou. ali e ganhar do Palmeiras fora, né? Então, assim... No ano pra você seguinte ver, do título da Libertadores. Assim como ele, quando ia cair no campo junto com o Vasco, foi o ano seguinte a ele ser campeão brasileiro em 2012, né? Aí ele iria cair em 2013, não era isso? Então, assim, quando você não tem um aporte firme financeiro, às vezes é difícil, cara. Porque você, às vezes, tem que pagar dívida, aí, pô, você tem um timaço que dá certo, todo mundo valoriza, todo mundo quer ganhar mais. Se aqui eu já ganhava X, agora eu quero ganhar X... mais, etc. Então, assim, fica cada vez mais difícil. Aí você, cara, pra segurar essa galera aqui, já vai ser difícil. Pra trazer mais reforço, vai ser complicado. Então, assim, você segura. Traz uns reforços meia bomba. Aí, se naquele segundo ano ali, quem tava brilhando no ano passado, der uma decaída, começa a complicar. Que nem, Cruzeiro foi rebaixado com um time que todo mundo fala, vai brigar pelo título. Porque vinha ali de 2 Copas do Brasil, etc. O Cruzeiro cheio de craque foi rebaixado, né? Então, assim, você não ter um aporte financeiro muito forte é difícil, né? No caso do Flamengo, o Flamengo não sei o quê, claro, teve mérito sim do Bandeira, etc. Só que, cara, pro Flamengo é um pouco diferente. Porque, você vê, o Flamengo, ele recebe mais cotas de TV que os rivais, ele recebe mais patrocínio que os rivais. Então, assim, você segura... Mas o Flamengo segurava e ganhava Carioca. Segurava e beliscou uma Copa do Brasil. Segurava e teve um ou outro ano que conseguiu uma Libertadores. Fez boas campanhas porque tinha valores ali. Não vai ser todo ano? Não vai ser todo ano. O Flamengo, mas, mesmo assim, em momentos ruins, beliscava alguma coisa. Exatamente. Porque, assim, você segura, mas ainda assim é mais dinheiro que seus rivais. Entendeu? O Flamengo segurou ali com esse presidente, mas ainda continuava com um time superior ao do Vasco, ainda continuava com um time contratando gente melhor do que o Vasco conseguia contratar, o elenco era mais valioso que o do Vasco. Então, quando eu vejo a galera falar assim, porque você segurou, beleza, segurou porque ele consegue, comparando com o que ele consegue investir hoje em dia. Mas, assim, mesmo naquela época, parece que, tipo assim, o Vasco comprava, gastava dinheiro, milhões, elencos caríssimos, enquanto o Flamengo tava ali, Não, o Flamengo deu uma segurada, sim, comparando com que ele, depois que melhorou a finança, e fez o que tinha que fazer, né? Mas o Vasco também fazia, tentava segurar, mas era mais ainda, montava times piores ainda, e que culminaram com o rebaixamento. Nem Carioca conseguia chegar. Então, assim, essa coisa de tem que sangrar na carne. A gente tá sangrando há muito tempo. Inclusive, naquela época que vocês sangraram, a gente sangrou mais ainda que vocês. Entendeu? Só que, é claro, cada um tem um caminho. Todo mundo sempre soube que quando o Flamengo se reorganizasse, o bicho ia pegar, né? Porque é um clube muito popular, querido por, grande parte da população. Então, assim, na hora que organizasse, eles realmente iam chegar pro arrastão acontecer, para ganhar de tudo, para brigar por tudo todo ano e etc. Para ele sair dessa situação,
quem tá lá administrando tem que fazer muita bobagem, né? E eu acho que, por enquanto, eles ainda têm um bom crédito aí e vão continuar pelo menos uns bons anos aí brigando por tudo ainda, né? É a gente que corre atrás. Pensando agora nessa temporada, você acha que Fernando Diniz é o nome certo para comandar o Vasco? Ou você acha que já deu até... Não foi campeão, teve aquele lance da sequência negativa após uma sequência positiva, mas foi uma sequência negativa esquisita pra caramba do Vasco. Queria saber a sua opinião. Você acha que Fernando Diniz é o nome certo para comandar o Vasco em 2026? Cara, torcer por um time do Fernando Diniz, a gente tem sempre, assim, uma montanha-russa, né? Eu sou fã pra caramba do Diniz, gosto muito dele, assim. Eu acho um dos caras mais revolucionários dos últimos anos que a gente teve em termos de futebol. Às vezes é difícil a gente conseguir ver um futebol bonito, assim, né, no nosso país, porque a gente produz os nossos craques, eles saem cada vez mais cedo. O Ryan aí é mais uma, né, mais um exemplo, né. Então, assim, eu acho que muitas vezes ele consegue tirar leite de pedra de certas situações e consegue te entregar alguns jogos muito bonitos que fazem você voltar. Eu tava falando aqui de Celevasti, de Romário, de Dinamite, de Edmundo, de Juninhos, e voltar a ter um pouco de prazer de ver o jogo, né? Então, assim, apesar de tudo, cara, vamos lá. O Diniz veio pro Vasco, ele não era um tipo de treinador que o Vasco teria condição de trazer, pelo preço dele de mercado e etc. Só que, como o Pedrinho é tão fã do Diniz, né, do jeito do Diniz de montar time, etc., a inteligência dele de futebol, o Pedrinho, o Diniz, ele quis vir pro Vasco, ele teve essa vontade. E essa vontade que o Diniz teve, eu não acredito que ainda, nesse atual momento, a gente consiga seduzir um cara da prateleira dele pra cima que queira vir pro Vasco no momento. Entendeu? A gente vai ver um Tite querendo assinar com o Cruzeiro no momento que o Cruzeiro tá com dinheiro saindo pelos ladrões e montando um time milionário. Entendeu? Ou alguém tentar, sair o Abel Ferreira, todo mundo quer assumir o Palmeiras. Se caiu o Felipe Luiz, ficou naquela coisa, renova, não renova, todo mundo quer assumir o Flamengo. Agora, quem quer vir pro Vasco? Apesar do Vasco estar demonstrando uma melhora, não sei o que e tal, mas você sabe que vai sofrer, pô. Você sabe que, não é um time que você vai pegar, que, você vai brigar pelo título brasileiro. Técnico de ponta quer ter resultado de ponta, e eu entendo isso, entendeu? E aí... Até porque é uma cobrança, uma exposição muito grande. Exatamente, né? E a torcida do Vasco tá aqui, ó, no pescoço, cara. Sabe, errou um passe. E assim, como você tirar a razão dela? É só sofrimento, pô. Nos últimos tempos, e a gente vê nos rivais, né? Do tipo assim, o Flamengo se estruturou já tá uns anos, né? O Botafogo teve um ano iluminado. E apesar do ano anterior ter, que a gente chamou de apagão, amarelão, não sei o que lá, mas, né? O brasileiro quase foi campeão naquele ano. E assim, esse ano o Botafogo, foi pra Libertadores. O Fluminense, sem SAF, sem nada, ganhou uma Libertadores. Encaixou, deu super certo, não sei o que. Beleza, ganhou uma Libertadores. Hoje em dia tem esses torneios que a gente joga, um jogo ou dois, Recopa, ganhou a Recopa. Meu amigo, não adianta questionar, vai estar lá, Recopa, ganhou, Fluminense, mais um título. Então, assim, e o Vasco? Você tá entendendo? Então, assim, a torcida tá sem paciência. Aturar isso, não é qualquer um que quer pegar esse rojão. Apesar de que a gente vê aí, tá vindo um Brenner, bom jogador, Inostroso, acho que é um muito bom jogador. Então, assim, a gente tá montando aos poucos. Falaram do Cuiabano pra lateral, se realmente vier, eu acho que é um ótimo lateral também. Então, assim, a gente já conseguiu montar um time titular bacana. Chegando umas peças legais, eu acho que, embora eu sei que a gente tenha uma perda aí com o Ryan, saindo, o moleque tava voando, entendeu? E eu acho que não tem como substituir. Você teria que pegar todo o dinheiro que você ganhou, gastar ainda mais para trazer um cara do nível dele, entendeu? O Vasco não vai fazer isso, não vai conseguir. O que dá para você fazer é pegar um cara que vai ser uma aposta, tipo o colombiano que acabou de chegar, vai que o cara arrebenta pra caramba aí. A gente já viu jogos do cara pelo Atlético Nacional sensacionais, né? Quem sabe, né? Agora, se já é realidade, vai valer no mínimo que o Ryan saiu pra cima. Então, assim,
É um momento complicado. Então, assim, pra eu te dizer, ele seria o meu favorito, eu não sei se ele seria meu favorito, mas eu sei que ele é um cara que trabalha muito, que veste a camisa, entendeu? Que tá lá dia e noite pelo Vasco, que mete a cara, não foge de entrevista, entendeu? Que, eu vejo sempre, eu adoro ver as entrevistas dele, que ele bate de frente com o jornalista, não sei o quê, mas ele é um cara que não corre. Não é um cara que nem, por exemplo, o Abel é, um puta técnico, mas quando ele perde, ele fica puto. Então o cara fala um negócio que ele não gosta, às vezes ele sai na primeira pergunta, sabe? E o Fernando Diniz tá lá, batendo de frente e acreditando no que ele faz. Eu sei que, tem algumas coisas que ele a galera chama de cabeça dura. Beleza, e qual técnico que não é cabeça dura? Entendeu? A torcida do Flamengo falava do Tite pra caramba. Entendeu? Porra, Tite isso, Tite aquilo. Renato Gaúcho isso, Renato Gaúcho aquilo. Torcida do Grêmio. A torcida do Grêmio falando do Renato Gaúcho. E aí? Quem que a gente consegue trazer? A gente tentou o Renato Gaúcho antes, que não quis vir. Ele quis ir pro Fluminense, porque ia jogar o Mundial. Ele queria viver essa experiência. Saiu do Mundial, primeiro ali o negócio que deu, o Fluminense estava bem no Brasileiro. Ele quis sair. Não tá mais com um saco pra aturar repórter falando gracinha pra ele. Às vezes nem que é gracinha. É crítica, cara. Você tem que aturar crítica se você quer ser um técnico de futebol, e vai ter dia que você vai perder. E pra pegar o Vasco nesse momento, eu não consigo visualizar um cara que tenha pelo menos o nível do Diniz e que aceite vir pro Vasco nesse momento. Entendeu? Que não é pra você brigar na primeira prateleira. Entendeu? Então, assim, sair e vem quem? Sapinto, esse tipo de treinador, com todo respeito, Boina. Perdão. Boina. Eu sei que quis vir escuro, né? fazer um trabalho, mas já chegou no vexame. Então, assim, eu ainda continuaria com ele. É claro que, assim, uma sequência como aquela do final do Brasileiro, que o Vasco tomou aquelas derrotas em sequência. Se não tivesse ali a semifinal da Copa do Brasil para jogar depois, eu acho que ele teria caído. Porque é um momento de muitas infelicidades seguidas, né? Mas no momento... Quase arrumou a ideia de cair. Oi? Quase arrumou a ideia de cair. Exatamente, mas assim, no momento eu ainda continuo com ele. Eu acho que ele conhece o grupo, que ele fez alguns jogadores que ninguém dava nada. Cara, o Ryan quase saiu pro Botafogo, 10 milhões ali. Olha quanto dinheiro a gente ia perder, olha o que o moleque jogou durante o ano. E assim, pra mim, muito disso na conta do Diniz. E todos esses reforços que a gente tem trazido, tá? Eles estão vindo por causa do Diniz, que pega o telefone e fala diretamente com eles. Entendeu? Esses jogadores colombianos, o Diniz liga pro Arias, conversa sobre os jogadores colombianos, depois pega, fala com os caras, consegue fazer o bem bolado, aí entra o Admar depois, né, tentando costurar a coisa, empréstimo, é outra coisa. Mas o Diniz bota a mão no telefone, eu vou te fazer chegar na seleção. Ele fez o Cuesta voltar pra seleção. Ele fez o Andrés Gomes chegar na seleção. Então, assim, o que ele prometeu, ele cumpriu. Ele joga essa pro Inestrosa, o Inestrosa quer ir pro Boca? Não, ele quis vir pro Vasco. Eu vou pra seleção, se os outros foram. Entendeu? O Vasco chegou na final do Nacional por causa do o Diniz ganhou a Libertadores. E se não tivesse o Diniz, qual seria o nível de contratação que a gente ia ter? Ia ser, continuar sendo o Lloyd. Ia ser tipo isso. Então, assim, eu sei que ele tem defeitos, eu sei que ele é cabeça dura com algumas coisas, mas também sei que para trazer um cara de nível dele para cima no momento, seria bem difícil pro Vasco conseguir, né? Então, assim, continuo acreditando num bom trabalho dele para esse ano. Rock, Thiago Veras, alguma consideração final? Não, eu queria agradecer a presença aqui, né? Bater esse papo bacana. O cara que não tinha uma proximidade, um contato assim mais pessoal, né? Assim, o amor que ele tem pelo Vasco, o que é ser Vasco, torcedor. E a torcida do Vasco demonstrou isso muito recentemente, né? Porque em vários momentos ruins, o estádio sempre cheio, a torcida foi sempre um combustível pro Vasco voltar, como você falou, né? Ano passado figurou ali entre os 4, agora pegou uma final. Acho até, não vou dizer que foi injusto porque tira o mérito do Corinthians, mas achei que o Vasco fosse ser campeão. Achei que o Vasco estava mais preparado naquele momento para ser campeão, né? E todo mundo achou mesmo, todo mundo achou mesmo. Até em termos administrativos, né? Muita gente falou, o Vasco tá fazendo tudo certinho. Corinthians, assim, pior, time super né? tal, tal. Eu vi secador, torcedores rivais, falando que era pior o Vasco ganhar, mas não pelo fato de o Vasco ser campeão, e sim porque o Vasco faria muito mais com dinheiro do que o Corinthians.
E aí é bacana, né? Ver esse amor assim do torcedor que tá expressado pelas suas falas, seu jeito, né? Espontâneo de se comunicar, de, assim, falar com muita ênfase mesmo, né? Aquela coisa que vem do coração, não da boca pra fora. Então, acho que você conseguiu retratar aqui todo esse amor, assim, esse carinho que a torcida do Vasco, que há muito tempo não tem essa alegria, mas que em breve vai bater, vai voltar a ter. Acho que tá expressado na tua fala aqui, bacana. Pô, cara, muito obrigado aí pelas palavras, obrigado aqui pela oportunidade, muito legal estar aqui numa rádio que fez parte da minha vida inteira, né? E representar um pouco aqui do que é a paixão vascaína, né? Do que é ter vivido e acompanhado esse time durante toda a minha vida, São Januário, Maracanã, falar um pouquinho dos nossos ídolos, das nossas conquistas, das nossas lutas pela nossa sociedade de forma geral, e falar um pouco também da política que já aconteceu aqui, do que está acontecendo no momento, do que pode abrir de porta para o Vasco. Eu acredito, cara, que dias melhores virão. Eu acho que a gente já está vivendo dias um pouquinho melhores do que a gente viveu recentemente, né? E acredito que esse ano temos tudo para fazer algo melhor do que, por exemplo, foi o ano passado, que já foi um ano de alguma coisa bacana. Chegar numa final nacional foi, assim, um resgate de celebração do que é você disputar um título importante, do que faltava isso. Nunca falta aquela alegria maravilhosa que é estar no São Januário, apoiando o nosso clube, vendo o time entrar em campo. Isso é demais. A gente vê muita criança lá que nunca viu o time ser campeão. Mas, assim, pelo que o Vasco representa, rola aquela paixão gigante. Mas eu acho que ser campeão faz parte também de um time tradicional do nosso futebol, e que o Vasco é um dos mais tradicionais do nosso futebol. E batemos na trave. Não quer dizer que esse ano a gente não possa dar uma beliscada aí. Mas o importante é um degrau de cada vez, e eu sinto que a gente está caminhando pra frente que se anda. Vamos lá, Vascão. Tia, muito obrigado. Diego, gostou? Diego Veras. Diego Veras. É bom. Obrigado também, Veras, por estar aqui com a gente. E faz um último Rei Vascaínos aí pra fechar o programa, por favor. Hey, Vascaínos! Vascão da Gama vem forte, vamos com tudo. Esse ano vai ser bom, acredito no Diniz, acredito no Pedrinho. Acho que a gente tá montando um time bacana e que a gente vai lutar por boas coisas em 2026. Valeu, Rockers Vascaínos! Com essa daí, o Tupi na Redcast se despede dessa vez, mas semana que vem estamos aí de novo. Até!